Livro de 1 Reis, capítulo 17, vamos ler somente o verso 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tespita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia agora, capítulo 5, versículo 17. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 17. Você vai lá no finalzinho da Bíblia, acha Hebreus, depois de Hebreus, Tiago. Livro depois de Hebreus, depois da carta de Hebreus, carta de Tiago. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Antes de Apocalipse tem Judas, terceira, segunda e 1 João, segunda e 1 Pedro, antes de 1 Pedro, Tiago, capítulo 5, verso 17. Lá no finalzinho, Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago, que escreveu essa carta, foi irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José. Pois Jesus foi filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo, e depois que ele nasceu, Maria e José tiveram filhos normalmente. Um deles se chamava Tiago, o outro Judas, e até irmãs a Bíblia diz que ele tinha. Tiago, capítulo 5, verso 17. Os irmãos acharam, amém? Tiago, capítulo 5, verso 17. Vamos ver o segredo de Elias. Diz assim a palavra de Deus. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com insistência, perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 6 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos ou paixões, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 6 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Vamos orar. Depois nosso irmão Mero, deixa que ele não faz chover preparado. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite na tua presença, Senhor. E eu tenho a certeza que a tua palavra ela não volta vazia. Por isso, fala conosco nessa noite, Senhor. Dá no nosso coração a tua palavra revelada, o teu poder, a tua graça, a tua revelação nessa noite. Ora, baixando o Pacai, tu és bem-vindo, Deus de Elias, nessa noite. Faça a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Aleluia. Elias foi um grande herói da Bíblia Sagrada. Elias foi um profeta de Deus. Elias foi um homem que andou com Deus. Elias foi um homem que, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração idólatra, no meio de uma geração apóstata que abandonou o seu Deus para se curvar diante de Baal, Elias foi um dos homens que continuou fiel a Deus, que continuou obedecendo e servindo a Deus. O porquê desta declaração que aqui lemos em 1 Reis 17? O porquê que Elias disse que, segundo a palavra dele, não haveria chuva, a terra ia se fechar os céus, e não haveria chuva sobre a terra de Israel. Haveria seca, haveria fome, os animais morreriam de sede, os homens morreriam de sede, a terra passaria por uma fase difícil. O porquê desta declaração, se Elias era um homem de Deus, e a função de um homem de Deus
é trazer a palavra de Deus e a bênção de Deus para a sociedade. O que levou o profeta a se revoltar, o profeta a se irar, o profeta a se incomodar com a situação da sua terra? A Bíblia diz que havia um rei chamado Acabe. Acabe era marido de uma mulher chamada Jezabel. Aquela união maligna trouxe para Israel um Deus chamado Baal. Baal, segundo eles acreditavam, era o Deus que trazia fertilidade e prosperidade para a terra. Então, quanto mais eles adorassem Baal, mais chuva veria sobre a terra, mais prosperidade, mais riquezas, mais coisas boas haveria sobre Israel. E Elias, conhecedor de Deus, Elias que andava diante de Deus, pois quando ele se apresenta diante de Acabe, ele diz: o Deus de Israel, cuja face eu estou, ou em cuja presença eu ando, na presença de quem eu ando, de quem eu estou andando. Ele andava com Deus, no meio de tudo aquela bagunça que o diabo estava fazendo em Israel. Havia um homem de Deus, havia um homem que andava com Deus, havia um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Agora imaginemos a dor do profeta Elias, pois todos aqueles que são homens de oração, mulheres de oração, porque a Bíblia diz em Tiago que Elias orou com instância para que essa chuva não viesse. Não somente foi a palavra dele, mas também a sua oração que fez o céu se fechar, e depois nós vamos ver mais para frente que fez o céu também se abrir. O que fez Elias dizer isso? Não vai chover agora, a chuva vai acabar. Primeiramente, ele estava afrontando Baal, dizendo: já que Baal traz a chuva, então vamos ver se ele traz a chuva mesmo. Segundo a minha palavra, não vai chover sobre essa terra, e a Bíblia diz que não choveu. Israel foi arrancado por Deus do Egito, foi arrancado por Deus, Deus os trouxe a Canaã, deu aquela terra para eles, abençoou eles, prosperou a vida deles, e de repente eles voltam a costa para Deus e começam a adorar Baal. Agora eu gostaria que você se colocasse na pele de Deus. Você ajuda uma pessoa, você arranca ela da sarjeta, ela está mendigando pão, você arranca ela de lá, você cuida daquela pessoa como se fosse seu filho, você trata dela, você leva ela ao médico, paga o tratamento, dá alimentação para ela, dá vestes a ela, dá um emprego para aquela pessoa trabalhar, cuida dela, ensina ela, e de repente, quando a pessoa prospera, ela vira as costas para você e vai dizer que foi outra pessoa que ajudou ela, e vai adorar e reconhecer outra pessoa, sabendo que foi você que adorou, que ajudou ela. Assim o povo de Israel estava fazendo com Deus. Estavam se esquecendo de Deus, o manancial de águas vivas, estavam deixando Deus de lado para adorar Baal e para ali sacrificar a Baal. Israel fez isso quando eles estavam recebendo a lei de Deus. Moisés estava no monte, estava demorando, as pessoas chegaram para Arão e disseram: façam-nos os deuses que vão adiante de nós. E a Bíblia diz que eles fizeram bezerro de ouro, e ali Arão começou a dizer: olha aqui, Israel, os deuses que te tiraram do Egito. E a Bíblia diz que a brasa se acendeu, a ira de Deus se acendeu, e se não fosse a intercessão de um homem de oração chamado Moisés, Deus tinha matado todas aquelas pessoas no Egito, todas aquelas pessoas no deserto. Por quê? Porque estavam se esquecendo de Deus e dando honra a quem não merece ter honra. Por isso, nessa noite, meus irmãos, hoje não é diferente. Hoje a multidão não está dando valor para Deus. Só pode entender a dor de Deus quem já sentiu a dor do desprezo, quem já foi desprezado pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos filhos, até mesmo os jovens que estão aqui na escola. Você gostaria que todos os seus companheiros de classe te deixassem de lado, colocassem uma cadeira para você separado, zombassem de você, não estivessem dando bola para você, ninguém quisesse conversar com você, ninguém notasse a sua
sua presença, era isso que eles estavam fazendo com Deus. Era isso que Israel estava fazendo com Deus. E Elias, homem de oração, homem que andava com Deus, conseguiu discernir e conseguiu ter o sentimento que teve em Cristo Jesus. Ele conseguiu sentir a dor de Deus, ele conseguiu partilhar a dor de Deus por um mundo perdido, por um mundo em pecado, por um mundo que está desprezando a sua palavra e a sua presença. Por isso Elias disse: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Antes de Elias dizer isso, meus irmãos, ele já estava sentindo angústia, a dor e a tristeza no seu coração e a perturbação por ver Israel voltando as costas para o seu Criador, para o seu sustentador, e adorando Baal e adorando outros deuses. E quantas das vezes, meus irmãos, temos feito isso com Deus? Temos feito isso com Deus, temos deixado Deus de lado, temos deixado sua vontade de lado para fazer a nossa, para satisfazer a nossa carne. Ah, irmão, mas eu sou fraco, eu não consigo. Mas a Bíblia diz: Elias era um homem sujeito aos mesmos desejos e paixões que nós somos sujeitos. Mesmo assim, ele orou com perseverança, ele buscou andar com Deus, ele buscou estar na presença de Deus. É isso que devemos aqui nessa noite buscar: estar na presença de Deus, andar com Deus, na presença do Senhor, porque hoje não é diferente, irmão. Se você sair aí fora do mundo, o mundo se esqueceu do seu Deus faz tempo. O mundo tem adorado, em vez de adorar Baal, eles têm adorado o dinheiro, eles têm adorado a prostituição, eles têm adorado a vaidade, eles têm adorado várias coisas, o seu egoísmo, e têm deixado Deus de lado. Mas onde estão os Elias aqui nessa noite? Deus está falando. Onde estão os Elias aqui nessa noite que podem compartilhar com a dor que Deus tem sentido por uma humanidade que está na perdição, por um mundo que está perdido? Quem enviarei? Quem há de ir por nós aqui nessa noite? Que você possa dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, de Camachanarabacai. É oração, meus queridos. Moisés estava pastoreando ovelhas. Por que Deus aparece para ele? A primeira coisa que Deus fala para ele, depois de mandar ele tirar as sandálias dos seus pés, é: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou aqui falando com você porque o clamor dos meus filhos que estão lá no Egito chegaram até mim, e eu desci para livrá-los, e você vai ser um instrumento que eu vou usar para livrar eles do Egito. A oração, meus irmãos, o clamor daqueles escravos hebreus chegaram até o trono de Deus. Ele fez uma sarça pegar fogo e chamou um homem chamado Moisés para ir lá livrar eles. Por isso, creio que nessa noite continua orando, continua clamando, mesmo na sua aflição, mesmo nas suas quebradas, nas suas dificuldades e limitações, continua clamando e continua buscando a Deus, porque em breve Deus vai descer para libertar e fazer milagres e maravilhas e prodígios e sinais, pois assim ele fez no passado. Mas primeiro houve o clamor, houve a humilhação. E Elias conversava com Deus, porque a palavra de Deus vinha a ele diariamente. E na conversa com Deus, ouvindo a voz de Deus, eu creio que ele ouviu isso de Deus. Ele ouviu que Deus estava triste com Israel. Israel tinha abandonado. E ele orou: já que isso aconteceu, Deus, então eu vou fazer um propósito aqui. Eu vou orar. E se o Senhor fechar o céu, eu vou mostrar para eles quem é o Deus de verdade. Eu vou mostrar para eles quem é o Deus que eles devem adorar. E o céu se fecha por 6 anos e 6 meses. Elias é sustentado por corpos, por viúva. Depois deste período, Deus manda ele se apresentar a Acabe. Quando ele se apresenta a Acabe, ele faz um desafio. Ele diz assim: chama todos os profetas de Baal agora de haver. Vamos subir para o monte, porque lá eu tenho algo para dizer. E sobe. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azeia. Sobem todos ao monte. Chegando ao monte, a multidão vai junto também. Havia milhares de pessoas ali, creio eu. E Elias lança o desafio, dizendo: olha, o Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. E eu vou deixar você clamar primeiro.
se Baal responder com fogo e queimar o sacrifício, nós vamos servir a Baal. Mas se não, se o meu Deus responder, nós vamos servir o meu Deus. E ele faz desafio. Os profetas de Baal, ao todo 950 profetas, junto com os profetas de Azera, sobem ao monte, fazem um altar. A Bíblia diz que de manhã até na hora do almoço eles clamam: Baal, responda-nos, Baal, responda-nos. Alguns chegaram a se cortar, a se retalhar com facas, derramando seu sangue no chão. E Elias olhava para o Senhor e dizia: será que o teu Deus está dormindo? Será que Baal está de férias? Será que Baal não está podendo atender vocês agora porque ele está ocupado? Clamem aí mais um pouquinho, quem sabe ele está dormindo e vocês vão acordá-lo. E eles clamam e nada acontece. Chegando-se perto na hora do sacrifício, Elias diz: sai todos vocês agora, porque agora é minha vez. A Bíblia diz que ele cata o altar antigo e restaura ele. Coloca as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, a unidade que Deus queria para com Israel, pois até então eles estavam divididos. Joga água, corta o carneiro ou o cordeiro em vários pedaços ali, e esparrama sobre o altar, joga água em abundância por cima daquele altar, e muita água. Depois a Bíblia diz que ele ora, e as suas palavras são poucas. Ele ora e rapidamente o fogo desce do céu, consome o holocausto, e a Bíblia diz que lambe até a água. E a multidão grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E diz a Bíblia que Elias manda matar os 950 profetas do diabo, manda matar a espada, todos eles são mortos, e Deus é glorificado por intermédio de Elias, homem de Deus. Agora o segredo de Elias não está na sua oração breve, que a resposta veio rápida. O segredo de Elias estava na sua constante comunhão com Deus, pois ele não orou só naquele momento. Não devemos nós achar que se fizermos o altar e mandar fogo descer do céu, vai descer de qualquer maneira, porque não vai. Elias já tinha tempo de comunhão com Deus, já tinha experiência, já andava com Deus, andava na presença de Deus. Por vários anos ele já estava andando, e todos os dias, sem falhar, ele estava em oração, ele estava buscando a Deus, andando na presença de Deus, adorando somente a Deus. E quando chegou a hora, quando chegou o desafio, quando chegou a hora da aprovação, Deus foi glorificado na vida de Elias. Por isso, meus irmãos, permaneça na oração, permaneça buscando a Deus, não desanime, porque o dia que o desafio acontecer na tua vida, se for a hora do fogo descer do céu, para saber se o teu Deus é verdadeiro ou se Baal é, se você ser fiel a Deus nesse período, Deus vai te honrar e vai mandar fogo descer do céu e vai construir o holocausto. Aleluia! Deus vai te honrar, mas você precisa honrar Ele. Por que Deus honrou Elias, irmãos? Porque Elias honrava a Deus. Se ninguém queria saber de Deus na terra, ele queria. Se todos estavam desprezando a Deus e adorando Baal, ele estava adorando a Deus e desprezando o mundo de Baal e os adoradores de Baal. Então honre a Deus nessa noite, honre a Jesus Cristo. A Bíblia diz que alguém quer me servir, me siga, e quem me seguir, o meu Pai o honrará. Quem vai te honrar hoje não sou eu, não é o rei, não é o pastor, não é os anjos do céu. Quem vai te honrar é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, vai te dar vitória, e ao todo colocar os pés, Ele vai te honrar. Bendito será quando entrar, bendito será quando sair. Estarás por cabeça e não por causa, porque o Deus do Pai vai honrar aqueles que estão honrando Ele. Eu honro os que me honram, os que me buscam de madrugada me acharão, diz a Bíblia em Provérbios. Então honre a Deus, honre a Deus, honre a Deus com sua vida, honre a Deus o servindo, o amando, o adorando. Deixa Baal de lado, deixa o mundo de lado. As pessoas que estão desprezando a Deus, não estão preocupadas com Deus, deixa ela de lado e vai servir a Deus, Elias.
vai obedecer a Deus, vai andar com Deus, vai andar na presença da face de Deus, vai servir ao Senhor, porque vai chegar um momento que a palavra de Deus vai chegar até vós e vai dizer: agora se apresenta diante daquele homem, diante daquela mulher e faça a minha vontade, e você vai estar preparado para fazê-la, porque você está em oração constante, buscando e servindo a Deus. Em Gênesis capítulo 17, Deus chama Abraão e diz assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então é isso que devemos nos atentar nessa noite. Devemos andar na presença de Deus. Se andar na presença do presidente da República é uma grande honra para o cidadão brasileiro. Se andar na presença de um magistrado, de um juiz, é uma honra. Se andar na presença de um advogado, de um homem rico ou de uma pessoa famosa, é uma honra para muitos. Quanto mais honra será, meus irmãos, andarmos na presença de Deus, andarmos constantemente na presença de Deus. Estar na igreja, estamos na presença de Deus. Estar em casa, estar na presença de Deus. Estar trabalhando, estar na presença de Deus. Estar na escola, estar na presença de Deus. Estar andando na rua, andando de carro, de ônibus, estar na presença de Deus, porque, aleluia, Deus deve ser o teu primeiro lugar, Deus deve ser a tua primícia, deve ser o que você deve buscar com todo o seu coração e com toda a sua força. Elias, ele pôde sentir a dor de Deus. Imagine hoje, irmãos, a dor de Deus para com a cidade de São Manuel. Você já parou para imaginar? Quantas pessoas nem sequer se lembram de Deus nessa cidade? Quantas pessoas enchem as casas dele, mas não buscando ele, buscando a sua prosperidade, a sua cura, as suas portas abertas? Quantas pessoas usam o nome dele para ganhar dinheiro? Quantas pessoas estão vendendo seu corpo aí fora, estão entregues às drogas, à prostituição, à feitiçaria, estão cegas pelo diabo, estão sendo mortas. A Bíblia diz que o nosso Deus ele não tem prazer nem na morte do ímpio, diz a palavra de Deus. E a dor que Deus sente, e só pode sentir essa dor, irmãos, quem está em oração. Só pode sentir isso quem está com o joelho dobrado na sua casa, no seu trabalho, está na igreja buscando, está chorando, está pedindo para Deus mudar a sua vida, o seu coração. Só pode sentir isso quem está em oração. Quem não está é cego. Precisa de um Elias para abrir os seus olhos. Precisa de um Elias para mostrar para ele que o Deus verdadeiro é aquele que responde com fogo, e não aquele que diz que manda chuva, mas não manda nada. O diabo é assim, ele promete que faz, mas não faz. O mundo promete que faz, que honra, que dá alegria, mas não dá alegria nada. Só traz escravidão, tristeza, destruição e desgraça. O único que pode te trazer alegria total, paz total, justiça total é Jesus Cristo, aleluia. É só Ele que pode satisfazer o teu coração e abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Não dê o crédito a Baal, porque Baal nada pode fazer por ti. E Elias sentiu essa dor, porque estava diante de Deus e na presença de Deus. Paulo, quando chega à cidade de Éfeso, a Bíblia diz que ele ficou mole por causa da idolatria daquela cidade. Ele fica chateado, ele fica entristecido por ver o tamanho espírito de idolatria que estava cegando aquelas pessoas. E assim acontece com quem ora, com quem quer estar diante de Deus, quem quer estar diante de Jesus Cristo. Agora imagine se você fosse Deus, você criasse o mundo todo, e o mundo voltasse as costas para você, e ninguém quisesse saber de você, mas dentro desse mundo todo, houvesse alguns homens ou mulheres que estivessem dando crédito a você, estivessem buscando a você, se humilhando diante de você, com certeza você seria honrado. Você honraria essas pessoas, abençoaria a vida delas, as usaria e as levaria embora para morar com você para sempre. E é isso que Jesus Cristo vai fazer em breve. Ele vai voltar e vai levar a igreja embora para estar com ele para sempre no céu. A igreja pura, santa, que está irrepreensivelmente nos seus mandamentos, que está lavando a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Enoque andou com Deus
e já não achou-se mais, porque Deus levou ele embora. Porque andou na presença de Deus. Deus não ia suportar ver aquele homem passando pelo dilúvio. Deus não ia suportar mais ver aquele homem tão justo, tão santo, andando no meio daquele povo que estava somente fazendo o que era errado aos olhos de Deus. Deus leva ele embora. Estevão, homem totalmente entregue a Deus. A Bíblia diz que ele estava sendo apedrejado. Mas como ele estava na presença de Deus, em vez de ele contemplar os seus inimigos com ódio, ele contemplou os seus inimigos com amor e disse assim: perdoa eles, Pai, porque não sabem o que fazem. Olhou para o céu e viu Jesus em pé, esperando ele chegar lá, porque daqui a pouquinho ele estaria lá, porque ele ia morrer apedrejado, mas estaria para sempre com Deus, porque andava na presença de Deus, se importava com Deus, obedecia a Deus. Quantas pessoas dizem: eu sou uma pessoa que tem solidão, uma pessoa solitária, ninguém dá bola para mim, eu acho que eu não vou conseguir nada, eu não vou ser nada, eu sou sozinho mesmo, eu sou sozinha mesmo, parece que está difícil as coisas. Não está, irmãos. Dê lugar para o seu amigo hoje, está na sua vida, chora para trás. Dê lugar, pede contato com o seu amigo Jesus aqui. Saia daqui com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Faz um passo com ele de amor, de santidade, de estar na presença dele todos os dias. Pelo menos passar 10 minutos do seu dia de joelho, só você e ele. Se você não quer fazer um período longo, comece com um pouco e seja fiel no pouco, e muito Deus vai te dar coisa para você fazer. Aleluia, xarabacana. Quem consegue ser fiel 10 minutos por dia de joelho orando, só ele Deus, com certeza vai conseguir ser fiel por 1 hora também, porque assim Deus faz. Começa no pouco e no muito Deus coloca. Depois que o fogo desce do céu, Elias dá o recado para casa: a casa, pega teu carro, vai embora, porque a chuva vai chegar. Mas não havia nenhum sinal de chuva, nenhum sinal sequer, há mais de anos sem chover. Agora imagina aqui o Brasil, ficar esse período sem chuva. O que aconteceria com esse país aqui? Se ficar alguns meses sem chover, já falta água. Porque a gente desperdiça muita água. Se ficar 1 ano sem chover, o mês já vai faltar água na maioria das cidades do Brasil. Imagine 3 anos e 6 meses. Tudo já estava seco. Os animais magros, porque sem água o pasto não cresce, seca, morre. Tudo, a morte. A morte já estava batendo na porta de muitos em Israel. E Elias fala para Acabe: cata o seu carro e corre. Corre porque a chuva está chegando. E a Bíblia diz que Acabe foi, Elias subiu para o monte. Quando ele chega até o monte, ele começa a orar. E ele coloca a sua cabeça no meio dos seus joelhos. E o que eu acho interessante na história de Elias é que a história dele Tiago resume algumas coisas. Elias orou, o céu fechou. Elias orou, o céu se abriu. Esse era o resumo da história de Elias. Ele orou, o céu fechou. Ele orou, o céu abriu. Você tem essa autoridade também, sabia? Você que está aqui tem essa autoridade. Acredite no que você quiser. Você tem essa autoridade. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, disse Jesus. E ele deu isso à sua igreja. Tudo que ligar na terra é ligado no céu. E tudo que desligar na terra é desligado no céu. Tudo que vocês pedirem meu nome crendo, receberei, se me amarem e guardar os meus mandamentos. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que vocês pedirem ao Pai, eu farei. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Creia no poder da oração. Creia no poder. Às vezes você está crendo no poder da oração do pastor, no poder da oração do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, do teu filho, da tua esposa. Creia no poder da tua oração nessa noite. Pois a tua oração fica com fé. Em nome de Jesus Cristo, pode abalar céu e terra, pode fazer o sol parar, pode fazer o céu se fechar, ou o céu se abrir, pode fazer bênção sem medida das partes de Deus recair sobre a sua vida e Deus ser glorificado. Deus pode fazer coisas que não existem acontecer e vir à existência para aqueles que têm fé e oram. Ele
faz isso, Ele faz coisas impossíveis, Ele faz coisas maravilhosas. Por isso, crente, abaixa a tua cabeça e começa a pedir ao Senhor pela chuva de Deus sobre a tua casa, pela chuva de Deus sobre a tua família, pela chuva de Deus sobre essa cidade, sobre a tua escola, sobre o teu trabalho. Começa a pedir para Deus agir no teu coração, agir na tua família, abrir portas. Ele pode, Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aleluia! Começa a clamar ao Senhor nessa hora. É o momento de você usar a sua fé. A sua história pode ser resumida em 2 palavras no final da sua vida na terra. E aquela mulher orou. E Deus abençoou a vida dela, salvou a família, curou a doença, abriu a porta, e aquela mulher orou, e Deus salvou a alma. Ou pode ser escrita dessa maneira: aquela mulher sabia que deveria orar, mas não quis orar e perdeu muitas bênçãos da mão de Deus. Você tem perdido muitas bênçãos de Deus, sabe por quê? Porque tem deixado de pedir, tem deixado de orar. Começa a orar com fé, começa a pedir coisas grandes e ocultas. Deus tem para fazer na vida daquele que entrando, achar a galáxia. E pela primeira vez ele ora e não acontece nada. Pela segunda vez ele ora, nada acontece. Pela terceira vez ele ora, vai lá ver se vem chuva e nada. Pela quarta vez ele manda o seu servo lá, ele chega até lá, olha aquela montanha, volta para Jeremias, não tem nenhum sinal de chuva ainda. Vamos desistir, vamos parar de orar. Jeremias, não, Deus me respondeu na primeira. Eu acho que ele está querendo me provar agora. Eu vou orar de novo, pela sexta vez ele ora, ele continua clamando. Vai lá ver agora se tem chuva. Ele vai lá e não vê chuva nenhuma. Talvez tenha acontecido isso na sua vida. Você tem batido, parece que a porta não vai se abrir. Você tem clamado, parece que está difícil. Não vai acontecer. O milagre parece que está cada vez mais longe. Parece que dá vontade de desistir e parar. Não para! Porque Deus vai fazer a obra. Deixa uma chama, ela cai. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para te dizer essa noite. Não para, minha serva, não para de clamar, não para de buscar, porque a chuva vai descer, continua clamando, Elias, vem pela 7ª vez, pela 10ª vez, o milagre vai acontecer, a chuva vai descer, continua clamando, continua buscando, porque a chuva vai descer na tua casa, vai descer. Receba a confirmação do Espírito Santo agora no seu coração, e que essa parada está vindo do céu. Receba a confirmação, declama a chuva atrás. Receba a confirmação, aleluia, Elias está orando, e pela 7ª vez, ele mandou o seu servo ir lá. O seu servo chegou na montanha e avistou em cima do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem, um pequenino sinal, mas era naquele pequenino sinal que Deus estava, que Deus iria mandar uma grande tempestade sobre Israel, mandar chuva, as plantas iam crescer a rodeira, as flores iriam brotar, as árvores frutíferas, o povo não havia água, porque a chuva que está descendo, como Israel e Deus vai provar uma pessoa
Que maravilha! Eu creio que você está saindo daqui hoje diferente, tocado por Deus, animado por Deus, fortalecido por Deus. E o segredo é esse: estar com Deus em oração instante, ou seja, perseverante, orar com instância, com insistência, perseverança, porque pode ter a certeza, meus irmãos, Deus é fiel, e Ele faz mais do que pedimos ou imaginamos. Ele vai além da imaginação, os planos dele, vontades estão muito acima da nossa ainda. Se a tua vontade de orar é algo, Deus fala para você saber, é muito maior e muito melhor. Se você acha que Deus tem somente a salvação para a tua família, você está nada. Além da salvação, pode levantar teus filhos, pode levantar você mesma, ou teu marido para ser pecador, para ser obreiro, para ser obreiro, para ser mulher de Deus, para ser homem de Deus. Ele pode fazer isso, aleluia. Se você está pedindo uma porta ao Senhor, que seja aberta, creia que mais ainda Ele pode fazer. Ele pode te dar porta, Ele pode prosperar a sua vida, pode fazer coisas que você não imagina. Se você está olhando para os homens espirituais, Ele pode fazer além daquilo que você pede ou que você imagina. Aleluia. Se você está pedindo uma casa própria para Deus, Ele pode te dar algo que vai além do que você imagina. Ele pode fazer o que os seus olhos não ouviram, os seus ouvidos não ouviram. Basta somente você viver em oração e honrar o nome dele, que ele vai te honrar também para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos que vieram aqui nessa noite, que os irmãos possam ir para os seus lares em paz, no nome de Jesus. Vamos orar.